Fala, nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo. Vamos hoje estar fazendo aqui um react da ESPN Brasil. Vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns temas importantes, né? Assistindo aqui o programa Linha de Passe. O conteúdo, né, principal aqui vai ser, né, uma análise que eles estão fazendo sobre Gabigol e Dudu, né? Quem errou mais na condução aí da saída do seu time de coração. Eles vão também falar um pouquinho aí sobre Landim e Leila, sobre o aspecto de quem foi melhor diretor, porque o Landim está saindo, é claro, né? Mas a Leila ainda permanece, mas quem administra melhor o clube. E logo após vão haver alguns comentários sobre o estadual do Rio de Janeiro, né? Eles vão aí falar um pouquinho sobre o que tem acontecido, o que aconteceu com a questão do público, né? Se foi grande ou se foi pequeno. Então fica comigo aí até o final do vídeo, tá? Vamos lá. Do Corinthians. O Flamengo talvez seja o caso que mais se aproxima, mas também aí, e aí vou repetir uma coisa para não parecer que, né? Porque assim, eu acho a gestão da Leila muito melhor do que a gestão do Landim, muito melhor. Para mim não tem muita discussão. Tem Pode botar mais um pouco de muito. Isso, uma muito melhor. Concordo, tá? concordo. Dito isso, na análise dos dois casos, também não vejo muito o que o Flamengo fez. Porque o Flamengo ainda ofereceu uma renovação para o Gabigol. O Gabigol, que é bom que se diga, a gente pôs ali como motivo, falou mal do Tite. Cara, é assim, é camisa do Corinthians, é embaixo da mesa do bingo, é antidoping, que ele foi orientado a não sair do antidoping. É o beijinho pro Dorival. É beijinho pro Dorival. Ele quase chegou às vezes de fato com o superior dele, que era vice-presidente de futebol no vestiário. Quase saiu na mão com o Marcos Braz. Então, assim... Isso é respeito ao clube? Então, o Gabigol, ele tem uma lista inúmera, assim, uma lista muito, muito grande de motivos para ter irritado e incomodado a direção do Flamengo. E acho até que, nesse caso, a direção considerou tudo aquilo que eu falei que a Leila não considerou na relação com o Dudu, porque, assim, se fosse qualquer outro, os caras tinham falado, meu amigo, vai, treina ali no Campinho 2 ali, fica lá e daqui a pouco você... Agora você quer ver... Só para encerrar, assim, então eu acho que o Flamengo ainda fez ele jogar no final da temporada, tinha afastado, depois colocou de volta para jogar, ofereceu renovação de contrato, e aí a resposta do Landim foi muito boa, porque ele falou, cara, eu vou te oferecer a renovação de contrato, mas não posso te oferecer uma renovação como se você fosse o Gabigol de 2019. Claro. O Gabigol é de 2024, então não vou aceitar os seus termos. Ou seja, eu acho que bem ou mal, o Flamengo fez tudo que podia fazer, que estava no alcance dele, considerando o tamanho do Gabigol. Gabriel errou demais na condução. E acho que também chegar naquele ponto do Dudu, que daqui a alguns anos a gente vai lembrar menos do Landim e muito do que o Gabriel fez. Mas também tem um ponto para mim de condução, que no primeiro papo, que é onde o Gabriel, a família, o staff se escoram ali de que havia um acordo, o Flamengo disse que jamais poderia dar de 3 a 4 anos para um jogador, e foi exatamente no par ali do Gabriel com o Bruno Henrique, deu 3 anos. E semanas depois aperta a mão e fala que não, para você só dá 1. Então tem muito erro de condução, e isso é anterior a antidoping, anterior à camisa do Corinthians. Eu entendo diretoria. Não sei se é um erro de condução, não. Calma, os dois anterior, casos. Exato. Anterior à discussão de toda a temporada 2024 abaixo, que ainda não se sabia se seria abaixo ou não. Então, assim, tem coisas que você virou e falou que não ia fazer para um jogador, e tudo bem, você engoliu, você aceitou, concorde ou não, de tempo de contrato. Mas são casos diferentes, né, Pedro? Não acho não, porque o Bruno Henrique não vinha entregando, não. O Bruno Henrique não vinha entregando, estava lesionado, ele bateu o pé por conta do Everton, que também só teria 1 ano, e não aceitou, e saiu, tudo bem. E houve discussão de como o Everton saiu, porque acha... E aí virou-se e falou 3 anos. Aí aquilo ali, você disse que ia dar 1 para todo mundo, deu 3 para um jogador. Aperta a mão dizendo que ia dar 4, porque todas as informações apontam para o mesmo lugar, mesmo o Landim que nega. E aí, entre o Landim negar e 40 pessoas ouvidas falando a mesma coisa, e você aperta a mão falando que deu 4, e depois você recua, também é o papo do Dudu com a Leila. Não tem santo. Tem argumento para quem quiser, sabe, defender muita coisa. Agora, tem toda a esteira dos acontecimentos do Gabriel. A partir disso, o Gabriel brigou, não jogou bola, colocou a camisa do Corinthians, sabe? Disse internamente que talvez pudesse ir para o Palmeiras. Se recusou, desrespeitou o Flamengo
E o cara que tá lá fazendo exame de... Todo mundo sabe disso. Assim. Mais uma vez, uma coisa muito pessoal. Eu acho o Bruno Henrique o cara que mais simboliza o Flamengo, não tô falando nem o maior é o Gabigol, nessa última era vencedora. Esse cara tem a cara do Flamengo. E pra mim ele foi o melhor jogador de 2019. Eu entendo um clube muito rico, mesmo que saiba que esse cara não vai render como rendeu em 2019, tentar segurá-lo por mais tempo. Eu entendo isso. Se você tem dinheiro para isso, e aí eu não sei se vai ser feita alguma ação de marketing, como isso vai ser usado, qual é o papel que ele tem dentro do vestiário. Eu acho que tem vários aspectos ali que contam que um clube muito rico, que nem o Flamengo, pode lidar. E são posturas diferentes também, completamente diferentes. Em relação à carreira do Bruno Henrique e do Gabigol. E do Gabigol é uma coisa que eu acho que a gente começou falando da Leila, né? E a gente tá como se fosse o Flamengo da coisa. Como se fosse um círculo. Eu acho que volta para a Leila, e eu, se fosse a Leila, olharia muito para a questão do Gabigol, porque o Gabigol desrespeitou mais o Flamengo do que o Dudu desrespeitou o Palmeiras. É isso, é isso que pelo menos de coisas que a gente sabe. Por isso que eu também acho que Por outro lado, eu acho que o Gabigol o Dudu é enorme no Palmeiras, e o Jean, por exemplo, falou que coloca ele talvez entre os 11 principais jogadores da história. Por outro lado, eu não tenho a menor dúvida, não é talvez, que o Gabigol está entre os 11 maiores jogadores da história do Flamengo. Você acha que o Gabigol é maior no Flamengo do que o Dudu no Palmeiras? Sim, um pouco. Por causa dos gols das finais da Libertadores. Só por isso. Só por isso. Porque ambos são marcas da recuperação de clubes que vinham em baixa. Sim. Né? Ambos são marcas de mudanças de parâmetro e de atitude do clube de gestão no mercado. Ambos são muito decisivos. O Palmeiras foi mais dependente que o Dudu do que o Flamengo do Gabigol no começo das conquistas, e isso joga a favor do Dudu. Mas como o Dudu tem gols em todas as finais de Libertadores... O Gabigol, desculpa, e o Dudu não tem participação em uma delas, é só por isso, tá? E talvez por ser mais midiático, porque o Gabigol é muito mais midiático que o Dudu, eu acho que sim, é mais importante. E seria muito legal se alguém com a capacidade de gestão financeira da Leila, de gerenciar processo e tudo mais, entendesse que o futebol não é apenas uma coisa tão fria e racional como ela tem levado. Apesar disso, ser muito bom para o Palmeiras. Porque entre os prós e contras da Leila para o Palmeiras, os prós massacram os contras. Então, até só para citar um exemplo... Porque eu fiz para fechar o círculo, já, do começo até agora. Assim. Não, perfeito. Eu estou de acordo com você, exceto a parte que eu acho que o Gabigol simboliza mais. O Flamengo. E ainda que eu concorde com você que o Bruno Henrique foi o melhor em 2019, eu acho que o Gabigol ele simboliza mais o Flamengo, e tanto que você o coloca num patamar de idolatria do Flamengo que o Bruno Henrique não É que eu acho uma coisa, coloca. O tamanho do jogador não é exatamente para mim, óbvio, isso é muito pessoal, o quanto esse cara simboliza o que é um clube. Então, mas é que é uma coisa muito pessoal. Mas o simbolizar acho que tem a ver com a questão É a minha maneira de ver futebol, também, cada um vê de jeito. Sim. Enfim, E é bom cada um ver de jeito. Sim, claro, eu só acho que graça. assim, até aí para concordar com o encerramento da sua ideia, eu acho que assim, de fato, acho que faltou a Leila nesse episódio do entender um pouco, né, como eu já disse, que um clube de futebol, ainda que tenha vários aspectos positivos em ser gerido como uma empresa, não é uma empresa o tempo todo e precisa ser visto de uma maneira diferente. Esse tempo todo é perfeito. Em outras, o tempo todo. Não é o tempo todo. E aí eu cito o exemplo de uma crítica que eu fiz ao Pedrinho do Cruzeiro outro dia, quando ele é muito torcedor na entrevista coletiva, né? Quando ele, para agradar o Gabigol, que tinha acabado de chegar, puxa a palavra do nada, mais ou menos como a Leila fez hoje, trazendo o caso do Dudu, quando perguntada sobre o Rony. O Pedrinho nem perguntado sobre nada foi falar. Quis falar do Tite, sabe, atacar uma figura que é um cara, você pode não gostar do Tite agora, um cara absolutamente profissional, responsável, que não foi atacar que é um ninguém. dos maiores técnicos. Que não foi atacar ninguém. Tem silêncio há muito tempo. Que não atacou ninguém. E aí é muita coisa do torcedor, sabe? Então eu acho que é o contraponto. Talvez hoje Leila e Pedrinho possam ser vistos como contrapontos nesse aspecto. Quer dizer, ambos com muito dinheiro, ambos importantes para os seus clubes, né, de maneiras diferentes, mas são contrapontos absolutos. Mas qual o perfil ideal? O perfil ideal, para mim, acho que assim, o perfil da Leila é um perfil positivo, mas é preciso entender que você tem que em alguns aspectos
você não pode tratar um clube de futebol como se fosse meramente uma empresa e qualquer empregado como se fosse um empregado normal ali, que você vai pagar o FGTS, mandar embora, dar bronca, dizer não. Não, tem um monte de coisa que vai além para ídolos, né? Estou falando para o jogador de futebol, mas... E porque o que gira a sua economia é essa paixão, não é? Exato. Não é uma coisa subjetiva, porque o futebol é diferente, uma mãezada de vocês. Não, o que gira a tua economia é a paixão. Sim. Se você for gerir só com uma empresa que você acha, vai perder muita coisa. Primeiro pela camisa e depois pelo personagem. Exato. O dia que for o personagem acima da camisa, o futebol fica mais perto do fim. É verdade. Para fechar com vocês dois aí, qual o Senhor. perfil ideal? Você falou Pedrinho e Leila. São duas coisas completamente diferentes. É um torcedor, é passional, é o dono, posso etc. citar, Bota um pouquinho posso citar do Pedrinho, um nome fala. rapidinho? Eu vou citar de um ex-presidente, assim, eu vou citar o Belintani como um cara... Porque o Belintani, para mim, Guilherme Belintani, quando presidente do Bahia, ele olhava para o clube de futebol com toda a seriedade que um negócio precisa ser gerido, né? Quando você tem muito dinheiro em jogo, mas em momento algum sem deixar de entender, sem deixar de lado a paixão do torcedor. Tá? E eu estou escolhendo não à toa alguém que hoje atua, quer dizer, até atua num grupo de clube, mas não... O Jean fez um outro exemplo. Como é que você enxerga o Paulo Nobre? Um torcedor, mas um cara extremamente profissional. Empresário, Mas você não viu ele... Mas foi um excelente administrador. Para trazer o comparativo do que o Pedrinho fez. Então, para ficar no meio do caminho, que às vezes também uma pitadinha de emoção, de entendimento. Precisa, não pode ser sua frieza também. De ter um pouquinho mais de verde ali que falta, às vezes, na construção do personagem Leila. Não precisa ser igual o Pedrinho. Acho que talvez eu olharia para um perfil Paulo Nobre. Paulo Nobre é o meio de caminho. E só assim, é importante, acho que nesse aspecto, pegando as duas coisas de paixão e profissionalismo, o Paulo Nobre é um ótimo exemplo. O Gagliotti tinha isso para falar do Palmeiras. Também. Por isso que eu digo... Continua. Por isso que eu digo, é uma continuação. São três presidentes que, enfim, hoje nem se fala. O Gagliotti ainda tinha uma grande virtude que era a completa... falta de ego de querer aparecer e colocar o clube no seu devido lugar. O Gagliotti teve isso de muito positivo, né? Que é diferente do Paulo Nobre, diferente da Leila, e também por não ser... Essa é uma opinião minha. O momento do Paulo Nobre é muito diferente. diferente. É uma opinião minha, quero deixar claro. Mas, também não ser tão cheio da grana, não tinha essa coisa de não saber nunca ouvir um não. Eu acho que o Paulo Nobre também tinha, tá? Tinha. O Paulo Nobre também era muito intransigente, a Leila tem essa intransigência, e o Gagliotti acho que já ouviu nãos na vida e sabia lidar melhor com essa questão. Mas, enfim, acho que, como o Birner falou, o Birner falou da Leila, mas você tem uma sequência de 3 presidências em alto nível para que o clube esteja onde está. Bom, é o seguinte, começaram os estaduais. Telinha com o estadual do Rio aí, por favor. Vamos lá. Começou. Aliás, nenhum grande venceu. Poxa, que 2 drama. empates, 2 derrotas. O mundo vai acabar. A temporada comprometida, acabou. Tem 3 no Mundial, mas... Crise para os 4 agora, hein? Mas a questão não é nem o Dá o público de um resultado, jogo, os 4 jogos. porque isso que não importa em nada, né? Olha o público. Fluminense teve 4 mil torcedores. Olha a renda, 85 mil reais. Só o Pedro Ivo ganha mais que isso por mês. Isso é verdade. Fly Boa Não chega ao meu bolso, mas deve ser verdade. É bom que eu saiba. 3.793 o público de Flamengo e Boa Vista. Falando Batistão esse jogo. 3.793, hein? 9.924 o público de Nova Iguaçu e Vasco em São Januário. 9.627 o público de Botafogo e Maricá no Newton Santos. Bom, média da primeira rodada de 2025, 5.174 torcedores. Posso falar uma coisa? Por favor. Eu quero aplaudir, elogiar e reverenciar a paixão dessas pessoas que foram aos jogos. Não é fácil, não. Prestigiar a primeira rodada do estadual Maricá? sem pré-temporada e com times completamente alternativos. É Torcendo Maricá. muito amor e respeito pelos clubes que elas torcem e eu faço questão de aplaudi-las porque nesse momento Eu sabia só que vai quem é de verdade e mais do que de verdade, tá? Porque não tem motivação nenhuma para você ir no jogo, a não ser querer estar no jogo de futebol vendo o seu clube. Eu sabia que eu ia ver você batendo pau pro estadual. Cara. Cedo ou tarde. Isso me conforta. Foi emocionante a declaração. Eu acho pouco. Eu acho que teve muita gente, acho que teve muita renda, acho que teve muito dinheiro.
Porque isso aí não é um estadual, isso aí é uma tentativa desesperada de encaixar calendário, porque quando não é estadual? Esse jogo perde qual campeonato? Da Libertadores? O que a gente está debatendo não é que a partir de agora houve um planejamento para que se comece futebol nessa data porque ela é ideal. Não, é porque chegaram lá, bateram o martelo e falaram, a FIFA ordenou que tem que parar tudo durante o Mundial de Clube. Mas e o estadual, que a gente não pode parar, dá um jeito, começa dia 1º de janeiro. Não, primeiro não pode, mas dia 8, não pode, mas dia 10. Então, vai se espremendo ali. Então, ainda assim, foi muita gente. Olha, Pedro, em sua homenagem, acho que eu vou fazer um protesto aqui. Foi muito dinheiro. Porque não houve a preparação adequada para a primeira rodada dos estaduais e eu vou... Agora, só para... indignado. Na briga que eu vou ter com o Birner esse ano e nos próximos 20 a mais, sobre o campeonato estadual, a minha discussão com o Birner não é sobre a primeira rodada. Eu acho que a primeira rodada começar como começou... O Flamengo está com um time dos Estados Unidos, tem gente treinando no Ninho, tem gente jogando em Sergipe. O Fluminense... Mas é assim no Paulista também, São Paulo, o Botafogo, que um mês atrás ganhava tudo, você olha para é um remendo, você não consegue escalar. Então, fazem muito esforço. Só que o meu problema é esse. Não é que o estadual, para mim, se tivesse um formato, se tivesse uma ideia legal, quando chegar lá na frente tiver uma rivalidade, ainda acho que tem valor que você pode repensar. Isso eu concordo. Discordância. Agora, isso aí é isso brincadeira. É brincadeira. A gente há mais de décadas aqui para repensar. Sério. Ninguém repensa. É que isso é muito antigo. Ninguém repensa. Ninguém abre mão de uma data. Eu que também queria aplaudir. Por favor, eu te aplaudir. Eu queria aplaudir. Você quer ser só críticas, os caras estão aplaudindo. Vamos lá. Essas pessoas merecem. Eu queria aplaudir quem consegue organizar um campeonato no qual Vem a doce ironia. a maior torcida do Brasil vai jogar em Sergipe para menos de 4 mil pagantes. Não, mas precisa ser. E o empresário que comprou? E o empresário que comprou esse mando? Você tem pena desse prejuízo? Porque isso aqui é demais. Ainda foram não até gostam de futebol. Sergipe. Até Sergipe, que não, lá em Sergipe vai... Bomba. Se Maior torcida você do não Brasil, leva é fato. o time, você não leva o time, obviamente o torcedor É isso. não, né? Quer dizer, realmente é um negócio... O jogo de brasileiro enchia. É que assim, a gente ficar discutindo causas aqui, a gente vai cair no blá 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 de sempre. A gente não aguenta mais. Então acho que assim, serve mais como um exercício de pegar essa primeira rodada e mesmo que na base da ironia, como a gente fez aqui, usá-la como Eu não fui símbolo. Eu tô realmente admiro. Esse jogo do Flamengo. Eu admiro, não fui irônico. Ele tem uma foto de cima, até me perdoe, não sei de quem fez a foto, se é uma imagem, se é um frame congelado. Tem uma imagem de cima do estádio. A chance do Flamengo não lotar um estádio passando por lá, sabe? Um jogo de futebol profissional. É irrisória. Não, é nula. Então, assim, isso aí é para colocar na mesa quando começar a conversa. Então, a foto. Sabe? E sabe o que é engraçado, William? Eu a exemplo do Pedro, acho, assim, eu sou a favor da permanência dos estaduais. Eu também. Eu não sou a favor Só que eu acho assim, que loucas. time que joga Série A e Série B de Campeonato Brasileiro tem que entrar para fazer Mata-mata, fase 3, final. 4 jogos. Pronto, concordo. 3, 4 jogos Concordo. de Campeonato Estadual. Aí você pega e usa a argumentação de que não, mas pera lá, não, a gente não vai tirar a data do estadual. A gente não vai cortar a data do estadual, porque o estadual é importante, movimenta, a torcida. Aí você vai ver as datas do estadual que eles não querem cortar. São essas daqui, que a gente acabou de ver, com o Flamengo jogando para 3.700 pessoas. Cara, você faz um jogo beneficente aí com 3, 4 ex-jogadores aí famosos. O jogo do Zico no final do ano. Você consegue pegar o mais ídolo gente do Flamengo. isso. Então, assim, é disso que vocês não querem abrir mão, dessas datas, porque, assim, o campeonato estadual, se reduzido para os grandes, resolveria uma série de problemas do calendário do futebol brasileiro, faria com que os clubes, na hora que entrassem no campeonato, entrassem para valer, mostrando, né? Isso aqui não é uma coisa secundária, não. Eu quero ganhar e vou... Como é, sei lá, a Supercopa. Sim. Né? Como é a Recopa, como são essas Copas de uma... Aqui não, a Supercopa vale, ou a Recopa vale o que vale um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Não, mas todo mundo leva a sério. Então, assim, por que não fazer isso com o Campeonato Estadual também, para não abrir mão dessas datas em que a gente... E mais uma coisa, o Dimas está me passando aqui, eu não tinha essa informação, não sabia. O ingresso mais barato para o jogo do Flamengo foi R$150. Aí é... Cara... Aí, desculpa, não tem outro nome a não ser burrice. É brincadeira. Quer dizer, o Flamengo vai jogar lá no Sergipe, já é um campeonato estadual, já não é que... Mas tudo bem, se tivesse time principal... Não, e o poder aquisitivo é diferente. Completamente diferente. Basta pegar os índices. Quer dizer, levaram um time ultra alternativo, despreparado, para um ingresso excludente. A R$150, ingresso excludente. Parabéns. R$150 é um ingresso caro para qualquer padrão.
aqui nos principais estados, principais cidades brasileiras. 150 é um ingresso, é um valor alto, amigo. É um valor alto, tá? Para os nossos padrões. 150 é 10% do salário mínimo, tô errado? 10% do salário mínimo. Para quem ganha no salário mínimo, tem gente que nem isso ganha. Então, assim, é um tiro no pé, né? É totalmente contraproducente. Então, assim, qual a razão disso existir? Qual a razão de ter? Qual a razão de ser nesse formato? Por que começou agora? Porque o calendário está apertado. Mas para fazer isso, aí você desvaloriza. Aí acontece o que aconteceu hoje, porque hoje só se falava de outra coisa. Tá? Todo lugar que eu fui, todo mundo que parou para conversar, estava falando do Barcelona e do Real Madrid. Até da Copinha, perguntam se tem algum jogador, Copinha, não sei o quê, alguém que vale a pena. A nossa Roberta Barroso fez um VT hoje muito interessante. Ela estava pelo Rio, se não me engano, na Barra, ali na Zona Oeste, ela ia em cada jogador, cada torcedor perguntando se tinha ideia da escalação de ontem. E ninguém respondia. Ninguém sabe. De 3 jogadores, de ontem e de sábado, no caso, fim de semana do estadual. Então depois a gente vai perguntar por que gera de... Se você tem 78 jogos em 4 meses, você automaticamente vai gerar desinteresse porque você vai fazer a pessoa escolher. Então, se você escolheu assistir 10 de 78, tem interesse não mesmo se você assistisse 10 de 12. Então, mas depois não entende, assim, sabe? Pedro, eu sempre toda a primeira rodada de Campeonato Brasileiro eu não me conformo, porque toda a primeira rodada de Campeonato Brasileiro por pontos corridos eu falo, cara, esse era o momento que era para o torcedor estar babando de vontade de ver o time. Já está cansado, tirando o treinador, esperando janela. Não, e aí você ia lotar todos os estádios, porque imagina o torcedor naquela secura de ver o time dele, né? Que seja um mês. É um momento de grande festa do futebol no país inteiro. É isso, todo mundo vai lotar os estádios, você vai ter os 10 estádios provavelmente lotados com as torcidas mandantes. Estamos voltando, estão todos com saudade. Aí olha como é a volta, olha o que é a volta. Não dá. Quer dizer, a volta da... Olha que a primeira rodada do Brasileiro é uma ressaca da estadual. A abstinência do torcedor de futebol, ela é suprida com um jogo desse. Ele continua em abstinência. Então é isso, nação. Vamos ficando por aqui, tá? Foi muito bom estar com vocês durante a análise desse vídeo. Vocês viram aí o que foi tratado. Deixem suas opiniões aí sobre a questão do Gabigol, sobre a questão do Flamengo estar treinando, né, fazendo sua pré-temporada nos Estados Unidos. O que vocês acham disso? Tá? O nome do nosso canal, um canal novo aí, Flamengo em Foco. A gente vai sempre aqui estar focado inteiramente no nosso Mengão, né? Nosso time amado do coração. Espero que vocês estejam gostando. Como falei, o canal eu comecei tem poucos dias aí, acho que 3 dias. Tá? Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, porque eu ainda estou iniciando nessa questão aqui de gravar vídeo, eu estou melhorando os vídeos, tá? Mas ao mesmo tempo que peço paciência, gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no canal, né? Compartilharem os vídeos com a nação, tá? Com seus amigos flamenguistas aí, e além disso, se puder curtir, isso é importante pra gente, tá? Um forte abraço, um beijo no coração, nação rubro-negra, Flamengo até morrer.